que eu mais tô vendo as pessoas perguntar é se a gente tá em bear, se a gente tá em bull, o que tá acontecendo com o mercado cripto, por que ele tá caindo tanto, o que tá acontecendo que tá essa sangria nas altcoins, no Bitcoin, etc. Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer uma análise, uma opinião pessoal do que eu acho, do que eu enxergo pro Bitcoin no curto, médio e longo prazo. Bom, a gente teve ontem um dia bem massivo de queda, onde o Bitcoin chegou na faixa dos 60 mil dólares, agora ele tá se encontrando na faixa dos 70 mil, e é de se esperar uma recuperação ao menos, porque esses movimentos, quando a gente tem uma queda muito unilateral, a tendência é que a gente tenha uma recuperação da mesmo modo. Para eu começar a ficar minimamente mais otimista no curto prazo, eu gostaria de ver o Bitcoin acima dessa faixa dos 74 a uns 76 mil dólares, que foi o antigo fundo que a gente fez em abril de 2025. Recentemente o Bitcoin também tinha feito um fundo ali momentaneamente no dia 31 de janeiro, ficou do dia 31 de janeiro até em média dia 3 de fevereiro que rompeu o fundo dos 74 mil dólares. Então, para começar a ficar um pouco mais otimista no curto prazo, eu gostaria de ver o Bitcoin acima dessa faixa. Mas para ficar mais legal mesmo, eu gostaria de ver acima dos 80 mil dólares. E quando a gente fala de all-time high, de possíveis all-time high em 2026, que a gente viu um mercado, realmente ruim em 2025, né? Embora a gente tenha tido uma alta expressiva até no Bitcoin e que a gente teve um novo all-time high comparado ao final de 2024, né? Que a gente foi até os 108 mil dólares, corrigiu até os 74, depois a gente fez de novo um topo histórico acima, ali nos 126 mil dólares. A gente esperava uma alta mais expressiva do Bitcoin e principalmente das altcoins, né? A gente esperava a tão sonhada alt-season, igual teve em 2020 e 2021, que infelizmente a gente ainda não teve. Muito pelo contrário, se você olhar a maioria das altcoins, elas se encontram em, preços de bear market. Se for olhar aqui 2022, as altcoins estavam nos preços que estão atualmente, algumas até abaixo disso. Por exemplo, Uniswap se encontra agora $3,50. Em 2022 ali ela bateu justamente essa faixa. Então a gente tá vendo altcoins em preço de bear market. Então a gente não tem aquela euforia que a gente esperava que a gente ia viver, né? A tão sonhada alt-season que a gente já viveu em ciclos passados. Bom, eu no curto prazo preciso ver uma reação do Bitcoin. Eu preciso que ele demonstre uma força para eu acreditar que a gente possa sim ter novas altas e quem sabe novos all-time highs no ano de 2026. Mas não é por conta disso que eu vou botar todas as minhas fichas que a gente vai cair ou que a gente vai subir. Para mim o Bitcoin ele está em preços interessantes, para a gente começar aportes. Eu particularmente comprei no 75, comprei no 70, comprei no 65, comprei ali no 61 e pouquinho. E se o Bitcoin romper esse fundo aqui dos 60 mil dólares, continuar caindo para quem sabe 50 ou quem sabe até mais abaixo, 40 mil dólares, eu vou continuar comprando. Por isso que a gente nunca pode comprar de uma vez. A gente tem que ir comprando aos poucos. A gente tem que fazer uma gestão de caixa. O preço caiu 5%, a gente compra um pouco. Caiu mais 5%, a gente compra um pouco. O Bitcoin nos 126 mil dólares, para agora nos 70, 60 mil dólares, é o mesmo ativo. É o mesmo fundamento. Tem a mesma lógica por trás do ativo. Então não é por conta do preço de tela ter caído que os fundamentos do Bitcoin caiu. Então se você é um cara que realmente estudou o Bitcoin, que realmente acredita na tese do Bitcoin, para que ele foi criado, para que ele serve, não tem por que você ter medo de comprar nesse preço. Mas a gente pode estar em bear market, eu acho que o Bitcoin ele vai cair 70, 80% do topo e ali para os 30 mil dólares. Existe sim a possibilidade. Se a gente levar as considerações no que aconteceu nos últimos bear market, o Bitcoin em média esse ano pode ser que caia aí uns 70%. Vamos botar aí no último ciclo, se eu não me engano foi 77. Um número plausível seria 70%, a gente poderia ver o Bitcoin em 37 mil dólares. Não vou falar que não pode acontecer. Se a gente tiver em bear, realmente isso pode acontecer, baseado nos ciclos anteriores. Mas eu não vou apostar todas as minhas fichas nisso. Igual eu não vou apostar todas as minhas fichas que o Bitcoin vai voltar a subir, que a gente vai ter all-time high. Por isso que eu não vou deixar de comprar. Eu acredito no ativo, eu acredito no fundamento. Não tem erro para mim comprar Bitcoin a um preço de 70, 60 mil dólares, pensando no médio e longo prazo, mesmo que no curto prazo ele volte a cair e eu fique negativo. Eu só vou tomar mais cuidado em altcoins. Embora ontem eu também tenha comprado tanto Bitcoin como altcoins, eu acho que aqui, quando fala de altcoins, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Porque quem viveu bear sabe que segurar em altcoin em bear market é realmente complicado. Por mais que você acredite na tese do projeto no longo prazo, é muito mais volátil. Você no curto prazo tende a ficar bem negativo. Alguns projetos morrem, alguns projetos somem. Então, altcoin é um caso mais à parte. Mas eu acho que a
gente também tem boas oportunidades em algumas altcoins maiores, como, porra, Link chegou ontem a 7 dólares. A Link no bear market, ela ficou de 5 dólares a 9 dólares. Estão me entendendo onde eu tô querendo chegar? A gente tá nas altcoins em preços de beer. É impossível eu olhar para um projeto bom, que eu acredito, como a Link, por exemplo, e não comprar nesse preço. Por mais que, porra, eu acabe ficando mais negativo no curto prazo e ela acabe caindo mais, etc. Entendeu? Eu acredito no fundamento, eu acredito no projeto no longo prazo. Então eu acho que você tem que dosar os aportes em altcoins, mas você não tem que não fazer, entendeu? Não é uma recomendação longe disso, tô falando o que eu fiz com o meu patrimônio. Ethereum, por exemplo, que eu também comprei, 1.700 dólares, ali 1.800 dólares, na verdade, 1.800 alguma coisa, também comprei. Solana, 70 e poucos dólares, também comprei. E se o preço continuar dando essas oportunidades, eu vou continuar fazendo um DCAzinho. Mas o meu maior patrimônio está indo para Bitcoin e Ethereum. A maior parte em Bitcoin e depois Ethereum. E aí eu diversifico o resto em algumas altcoins. Se você acredita nas teses em longo prazo, como eu falei, não tem por que você não aportar. Principalmente quando a gente se trata do principal ativo do mercado cripto, que é o Bitcoin. Bom, eu acredito que no longo prazo a gente volta a ter alta, acho que não tem segredo o Bitcoin no longo prazo, mas no curto prazo é incerto, a gente ainda pode sofrer mais, a gente ainda pode perder o fundo dos 60 mil dólares, tanto é que indicadores on-chain, a gente tem ali o Realized, se eu não me engano, na faixa dos 58 a uns 55 mil dólares, em média. Então, nada impossível o Bitcoin perder esse fundo dos 60 e vir mais abaixo, e vir visitar essa região, ou como eu falei, quem sabe mais abaixo. Bom, vou mostrar aqui para vocês um dos indicadores. Bom, aqui mostrando os indicadores on-chain para vocês, o MVRV, a gente vê que a gente está praticamente chegando no range inferior do indicador. E todas as vezes que isso aconteceu, demonstrou excelentes compras no Bitcoin no longo prazo. Eu não sou o cara que usa muito indicadores on-chain, mas eu também fico de olho às vezes. E a gente percebe que seguindo isso daqui, a gente tem um risco sobre retorno muito bom para o Bitcoin. Por isso que eu falei, a gente vai fazendo aportes na medida que o preço vai caindo. Se o Bitcoin cair para 50 mil dólares, para mim tá excelente. Eu vou comprar mais. Se cair para 40, eu vou comprar muito mais. Entendeu? Então, porra, vai ser um privilégio poder comprar Bitcoin esse ano a 50, 40 mil dólares. Eu não esperava isso. Entendeu? Sendo sincero com vocês, eu não achei que o Bitcoin ia chegar na faixa dos 60 mil dólares agora no começo de 2026. Era uma possibilidade, mas eu acreditava em uma alta mais forte antes. Pelo menos um pullback mais relevante ali na faixa dos 100 mil dólares. Nem isso a gente teve. A gente parou ali nos 98 mil dólares, que originou toda a pernada dessa queda. Entendeu? Mas no longo prazo é sim um preço muito bom para se pagar em um Bitcoin. O Realized Price, como eu falei, está em 55 mil dólares, então a gente tem uma chance de chegar perto dessa região, perdendo o fundo dos 60 mil dólares, mas eu não apostaria minhas fichas nisso. Mapas de liquidez, a gente vê liquidez, muita gente para ser liquidada em posições de shorts até 104 mil dólares, aqui já mostra 8 bilhões aproximadamente. Se eu botasse mais aqui, até os 120 mil dólares, tem mais de 20 bilhões de dólares para serem liquidados. Em contraparte, aqui se o Bitcoin cair, a gente tem $500 bilhão, a gente tem 500 milhões de dólares, ou seja, tem muito mais gente para ser liquidada com o Bitcoin subindo do que com ele caindo, porque ele já liquidou a maioria das pessoas que tinha que liquidar. E geralmente os institucionais, os big players não ignoram isso. Tanto é que se você olhar meses atrás, tinha muita liquidez abaixo no Bitcoin. Muitas pessoas para serem liquidadas, quando o Bitcoin ainda estava nos 100 e poucos mil dólares. E à medida que os dias foi passando, semanas, meses, o Bitcoin foi indo atrás dessas pessoas. Então a tendência é que no médio prazo ele também vai voltar para liquidar essa galera aqui. Como eu falei, as baleias não tendem a deixar isso para trás, entendeu? Elas vão atrás dessa liquidez, afinal elas precisam dessa liquidez. Olhando aqui também o mapa de calor, a gente vê que tem muitas ordens acima, então como eu falei, a chance de a gente ter um movimento no curto prazo para liquidar essas pessoas, no curto, médio prazo, é muito alta, porque a gente fez isso agora caindo e a chance da gente fazer isso subindo é muito grande. Você vê uma alta concentração de liquidez aqui nos 94, na região dos 98 que eu mencionei, que para mim, rompendo os 98, a chance de buscar o all-time é altíssima, renovar o all-time high. Só que não é simplesmente o Bitcoin vir aqui até os 98, por exemplo, ficar aqui uma horinha e já perder. Não, tem que se consolidar, tem que fechar candles importantes, diário, semanal, acima. A partir disso, eu acredito totalmente na possibilidade da gente buscar novos all-time highs esse ano ainda. Então, eu ficaria bem de olho nesses indicadores aqui, mapa de liquidez, e acompanhar
o curto prazo do Bitcoin. Bom, essa foi a análise de hoje do Bitcoin. Se vocês quiserem que eu analise altcoins, mostre oportunidades que eu enxergo, projetos que eu tô comprando, nunca como recomendação de investimento, mas para mostrar o que eu realmente faço com o meu dinheiro, o que eu penso desses ativos, a análise gráfica desses ativos também, por mais que a maioria vai estar em tendência de baixa, né? É difícil você achar uma altcoin que esteja graficamente bonita. Tem umas exceções ou outras, como por exemplo a Hyperliquid, uma altcoin diferente, né? Que a gente tá vendo bem resiliente, afinal, pô, uma DEX essa volatilidade ela tende a se beneficiar, então faz sentido ela estar sendo mais estável, entendeu? Mas bom, eu vou trazendo, caso vocês se interessem, então deixa aí nos comentários algumas altcoins que vocês querem ver que eu vou trazendo aqui no canal, e acompanhem também a série que eu estou fazendo, investindo publicamente toda semana. Toda semana vai ter atualização do que eu vou estar fazendo na minha carteira, se eu comprei, se eu vendi, se eu aportei em caixa, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Toda semana eu vou vir aqui e vou investir algum valor, ou ao vivo mesmo, ou eu vou mostrar as decisões que eu tomei no decorrer dessa semana. Então, eu já trouxe o primeiro vídeo do canal, que foi inclusive essa carteira. Semana que vem eu vou trazer mais uma atualização do que eu fiz nessa queda, e caso o mercado continue dando oportunidades, eu vou fazendo aportes e vou mostrando tudo para vocês. Então não deixe de curtir, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos para não perder nenhum vídeo, que eu não vou parar. Esse canal aqui vai ter vídeo toda semana, pelo menos 2, 3 vídeos. Então me deixem nos comentários ideias do que vocês esperam ver por aqui, análises, tutoriais, estudos de projeto, como investir, como começar, como estruturar uma carteira em cripto. Então deixe sua ideia aí no comentário que eu vou trazendo para vocês, fechou? Eu vou indo nessa, valeu, um abraço.